Olá, boa noite. Meu nome é JP Pires e que li é o primeiro episódio de Inocente ou Culpado e que li é caso Young Semedo ou Janilson Semedo. Primeiro ponto que eu tocar nele é que, na minha percepção, esse assunto já tinha morrido, certo? Como de já passava 1 ano e 7 meses, mais ou menos, que tudo isso acontece. E não estou hoje na telejornal, mas Young Semedo ou Janilson Semedo foi decretado ser prisão preventivo como sendo um ponto assim. E fica na dúvida qual que foi palavras de polícia, visto que na mesma reportagem existe duas coisas diferentes. Um jornalista está falando principal suspeito, ou seja, que significa no meio de alguns, e que o outro jornalista está falando único suspeito, ou seja, que tem mais nenhum. Principal suspeito. O único suspeito. Visto que no ano anterior se falava assaltantes, já se tinha mostrado, mas de certa forma tinha que ter mais que alguém envolvido naquilo. Assaltantes tiraram a vida de um jovem de 23 anos com problemas de saúde de forma cruel e levaram cerca de 200 mil escudos de uma residência na localidade de São Pedro, aqui na praia. Até para bombaram alguém e dominar, corta qualquer movimento, qualquer chance de fuga que aquele alguém tinha, a partir do princípio, mas aquele alguém sendo um adulto, também tem mais que alguém. Certo? Mas o ponto mais crítico da situação hoje em dia é que Young está como principal ou único suspeito. Então fica a falar sempre principal ou único suspeito, para mim fica com dúvida, afinal é qual? Mãe de vítima, ou seja, mãe de Celso, que mora naquela situação, e fala, mas Young apresenta um comportamento sereno. Bom, na minha entender, na minha visão, é quase impossível alguém estar a observar o comportamento de outros alguém na sua volta, a hora que este ente querido mais próximo está morto à sua frente. Então, lá já fazem, mori que hoje, mori que teve tempo de hoje a Young, mori que tu consegue falar Young estava sereno naquele momento lá. Como se Young, em nenhum momento, ele era sereno. Certo? Então, me pergunta alguns alguém, mas e mora que Young? A mim já convive com Young, então considero Young um ser humano top, certo? Então, que ele mim, deixa de ser imparcial e te mostra a minha opinião sobre Young, me tá um ser humano top. Mas, nunca para-te lá, manda mensagem para pessoas que convivem com ele durante anos, principalmente pessoas que estão dentro de casa com ele. E falando de Young, pessoal, interessante é que 100% de pessoas que falam com ele te descreve Young com brilho no olhar, te descreve Young de uma maneira que te mostra logo mas tem um profundo devoção ou afeto ou admiração para Young, ou Janilson Semedo, se o senhor quiser assim. E esse tudo está falando, mas Young ele é alguém sereno na todo tipo de situação. E outro ponto, em nenhum momento, mas em nenhum momento ao longo de todos os anos ali, Young que apresenta nenhum red flag, ou seja, aquela bandeira vermelha ou sinal que te mostra que ele pode ter certos tipos de comportamento. Principalmente de um jovem que praticamente gente está falando, ele que cria aquele jovem. Ele tinha uma ligação fixe com aquele jovem. Para fazer aquele ato com um nível de crueldade que te passa teto. Alguém que tudo alguém está hoje como direito. Alguém que tudo alguém está hoje como sereno. Para do nada, ele resolve chegar a fazer isso e continua sereno. Na minha opinião, se fosse ele seria o maior ator de todos os tempos e o maior psicopata. Nunca te acredita, mas Young faz isso. E nunca te acredita, mas o fato de câmara de vigilância, hoje alguém te entra dentro de sua casa, mas que ele é algo de falar, opa, ele é suspeito. Claro, tem chance de alguém
ser suspeito para olhar na câmara, claro. Mas é que a única coisa que você tem que basear nele para você falar. Ele é suspeito. Aquele dia a luz vai, ou seja, câmaras também que funciona ao longo do momento que a luz estava. Ou seja, se outros alguém entra, que tem nenhuma captação de câmera para falar, hoje aquele outro alguém ali entra. E casa e tem outras entradas, outras maneiras de entrar dentro daquela casa, o que está fazendo pensar de novo. O pode hoje a Young te entra para frente, a coisa mais normal do mundo, afinal isso é casa. Mas será que botou hoje alguém que te entra para trás? Será que botou hoje alguém que te entra dentro de casa a hora que luz vai e a bobo se te refugia na filmagem de uma câmera para você julgar? Então é super importante que nunca julga. Até para nós, prisão preventiva é que julgamento. É um estado onde que você guarda julgamento de forma reclusa, ou seja, você tem uma limitação de liberdade. O jornal apresenta essa reportagem onde que esta flama Young é principal ou único suspeito, onde que praticamente houve uma comoção grande na rua de pessoas que nem sabem de história e pessoas que nunca convivem com ele, pessoas que não têm nenhum tipo de ligação com ele, tá falando, ele é monstro, ele é isso, ele é aquilo. De onde que botar aquela informação? É claro que se alguém faz tamanha crueldade, ele é um monstro mesmo. Mas de onde que você baseia para você falar ele? Se ainda nem polícia que tem confirmação se foi ele ou não. De onde? A hora que coisas está na internet, abre um grande espaço para linchamento público. A hora que qualquer assunto está na mídia, onde que tem uma vítima e um suposto agressor, coisa que acontece, existe grande chance de ter aquele linchamento público, ou seja, pessoas ataca, mesmo sem conhecimento. Amor, na internet, ele é um terra de ninguém, mas onde que tudo alguém tacha, mas tem voz, tudo alguém tacha, mas se voz tem importância, e às vezes você tem importância na boa voz, você tem importância na da boa opinião, mas boa opinião pode atrapalhar muito mais do que ajuda. Em nenhum momento, até agora, que aparece nenhuma reportagem, mesmo passando já uma semana ou 2 semanas de aquela última reportagem onde que está Flama Young bem preso, que tem nenhuma outra reportagem, por exemplo, tem entrevista à família, tem da voz e vez para pessoas que conhecem, para descrever personalidade e humanidade de Young. O que está chama é errado. Rosana Almeida fala, mas contraditório é regra de ouro no jornalismo, ou seja, a hora que tem 2 lados, a hora que tem 2 opiniões, a hora que tem 2 versões, ou mais, é regra de ouro para morar lá, é abrir um espaço para alguém pôr coisas na balança, nunca pode bem pôr só informação de um lado. Young cria, de certa forma, Celso, ou ajuda na criação de Celso. A morar Celso passa seu tempo junto com ele. Young, visto como um ser humano super top para tudo alguém que convive com ele. Então, um amigo pessoal que se nome é JB Concorrência, JB ele é um artista, e falou, meto de Young, meto falou assim, man, Mosley, então muito mais fixe até que mim. Ou seja, é trazer pessoa de posição onde que põe Young numa posição de alguém mais fixe que ele, mais humano que ele, mais sensível que ele. Mulher de Young te descreve Young como sendo uma criança no corpo de adulto, alguém que qualquer coisa te atingir e que qualquer coisa te faz ele chorar. Alguém que tem um humanismo dentro dele tão grande que te presta um serviço abnegado, ou seja, te faz algo sem esperar nada em troca. E mais, ele pode dar o que é o único pão que tem para comer, para morrer, ele criou o direito. Isso é que a minha opinião, é a opinião de pessoas que convivem com ele durante anos, certo? Anos. Acho super importante que pessoas falem de parte positiva de alguém. Mesmo sem querer pender para aquele lado lá, às vezes não te pensa assim. Man, às vezes
da por cima que simplesmente escreve acha um culpado, escreve fim daquele caso, escreve põe uma pedra arriba dele. E até agora, um ano e tal depois, único alguém que passasse para a cabeça é Young, então, no tabela na Young. Cima aqui que tem uma investigação ampla. Inclusive, Young mesmo está falando numa entrevista, mas devia estar a polícia na zona te investigava e aquela mesca hoje. E mas queria fazer uma manifestação que, de certa forma, tarma por uma pressão riba de investigação, talvez para coisa ser mais sério, para informações bem muito mais sério, para que tenha uma resposta. Porém, passa um ano e 7 meses e é aquele mesmo alguém que fez isso que vai preso. Único suspeito, principal suspeito, que importa. Tudo nós é inocente até que se prove o contrário. E nós nunca podemos estar a julgar ali. Nós nunca temos nenhuma capacidade investigativa, nunca temos nem autoridade para julgar. Nesse caso, para quem que acredita na Deus, só Deus que pode julgar. Ali na Terra existem pessoas capacitadas para julgar, que é juízes. Certo? E juiz é que está julga coisas de riba sem cabeça. Está apresentando provas, está discutindo provas, está olhando prós e contras e depois está decidido. E a mim, na minha opinião, acredita na dia certo, que na dia de julgamento também sei de uma forma positiva, tanto para Young como para toda a sua família. É claro que é um dor, é um perda, mas não tem que achar um culpado que é culpado, não um culpado que é inocente. Que ali é minha opinião, é uma opinião sincera que está de fundo do meu coração. No futuro, nós também fazer um vídeo ou vídeos onde quem também ser imparcial. De mesma forma que a gente fala de política, que às vezes não ataca um lado ou ataca um outro, ou defende um lado ou defende outro, nesse momento ali, não está ali para mostrar a minha opinião em defesa de Young. Não está um ser humano fixe. Muito alguém dentro de praia tem suas vidas mudado um pouco através de Young. Young faz coisas simples, até como tirar uma foto ou gravar uma música, ser algo acessível para vários alguém. Young tem uma influência positiva na vida de seus familiares e amigos, que pessoas estão defendendo com unhas e dentes. Unhas e dentes. Vamos fazer um vídeo onde que até recolhe depoimentos de vários amigos, porém advogado acha por bem que apresente isso ainda para que atrapalhe nada, então por isso que traz isso só minha opinião. Não acha uma televisão devia apresentar o contraditório, ou seja, um vídeo tem entrevista familiares de Young, principalmente sem namorada. Não acha existe uma contradição no uso de palavras na jornalismo, onde que alguém está falando principal, que o outro está falando único, que é duas coisas diferentes. Não acha a hora que está falando, alguém vai preso preventivamente, mas aquele alguém já está a ser julgado para a população, quando na lei é tudo alguém inocente tem que se prove o contrário. Não acha a hora que usa bem a internet, sem um contraditório, ou sem que dois lados te conta a história, mas tem grande chance de ter um linchamento público. E por fim, não acha mas Young merece um julgamento justo. Justiça tem que ser justo. Que é a minha opinião e minha fica para ali um grande abraço.